Olá, nessa aula nós vamos tratar das preliminares de mérito na petição inicial. E é bom que você já esteja com a estrutura da petição inicial nas mãos para que a gente possa fazer algumas observações para você. Perfeito? Pega aí a estrutura. Nós já falamos do endereçamento, falamos da qualificação e agora a preliminar de mérito. Existem três preliminares que você deve observar. A primeira, com relação à comissão de conciliação prévia, se tem alguma coisa da comissão de conciliação prévia. Isso está previsto lá no artigo 625-A e seguintes da CLT. Nós temos tramitação preferencial do feito, em que você vai ter que observar se a pessoa ela é idosa, ou se ela é portadora de doença grave, ou se há um dissídio que verse sobre salário, ou o empregador é falido, ou se trata de pessoa com deficiência. Lembrando que a terminologia correta hoje é pessoa com deficiência após a edição da Lei 13.146 de 2015. E outra preliminar de mérito é a justiça gratuita e assistência judiciária gratuita. Nós vamos explicar algum desses pontos aqui para ficar mais fácil. Primeira coisa, o que é a comissão de conciliação prévia? O que eu tenho que falar caso seja mencionado sobre a comissão de conciliação prévia? Primeira coisa, você tem que observar lá no artigo 625-A. Artigo 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia de composição paritária. Isto é, nós vamos ter representantes dos empregados e dos empregadores com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. O parágrafo único diz que essas comissões poderão ser constituídas por grupos de empresas ou de caráter intersindical. Mas a questão que nós vamos chamar a atenção aqui é com relação à obrigatoriedade ou não que está prevista no artigo 625-D. Antes disso, se caiu uma questão com relação à comissão de conciliação prévia, você deve buscar no índice emissivo e você vai lembrar desse artigo 625-A até a letra H. Nós temos que saber que essa comissão é constituída de, no mínimo, 2 pessoas e, no máximo, 10 membros. E esses membros da comissão, eles têm o quê? Uma garantia de emprego, porque é vedada a dispensa deles até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem, é lógico, falta grave. Mas o que é mais importante para nós nesta aula é o artigo 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia, se na localidade da prestação de serviço houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. De acordo com o artigo 625-D, é obrigatório passar para a comissão de conciliação prévia. Mas isso não foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Olha aqui uma observação. O fato do reclamante não submeter a reclamação trabalhista à comissão de conciliação prévia não é uma obrigatoriedade, porque é uma faculdade do autor. E isto está previsto nas liminares concedidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade, número 2139 e 2160. Abra o seu vadimeco, pega lá o artigo 625-D e observe logo abaixo dele se não está mencionado essas ADIs. Então não precisa memorizar, você tem que lembrar que isso existe. A comissão de conciliação prévia ela existe, mas ela não é uma obrigatoriedade. E pode acontecer que caia na sua prova e você tem que alegar isso como preliminar. É importante mencionar que em todas as reclamações trabalhistas de 2011 para cá, não foi cobrada nenhuma questão com relação à comissão de conciliação prévia. Então não houve nenhuma preliminar nesse sentido. Mas nós temos que trazer para você, para que você possa identificar caso isso ocorra na sua prova. Ok? Então, passamos da comissão de conciliação prévia, vamos ver qual que seria a outra preliminar de mérito da petição. Tramitação preferencial. Você vai ter que observar a idade da pessoa. Tem mais de 60 anos, então ela é uma pessoa idosa. E se ela é idosa, você pode pedir a tramitação preferencial do feito com base nesse artigo 71 e artigo 1048 do CPC. Professor, mas como é que eu faria uma petição pedindo a tramitação? Raciocina comigo. Quando dá o caso para você, você vai ter o endereçamento. Você vai saber onde que a pessoa trabalhou. Onde ela trabalhou é o douto juízo daquela localidade. Você vai fazer a qualificação. Quando você fizer a qualificação, na prova,
deve dar algum indício se ela é idosa ou a data de nascimento dela. Você deve observar se ela tem mais de 60 anos. Se ela tiver mais de 60 anos, aí você vai abrir um tópico escrevendo preliminar de mérito, igual eu fiz aqui, preliminar de mérito, e você coloca como título tramitação preferencial do feito. Professor, preciso colocar essa numeração aqui? Não necessariamente. Isso é só para ficar de forma estética, mais organizado, mas isso não te dá ponto, nem perde ponto com isso. E aí você coloca a preliminar de mérito de tramitação preferencial do feito. E você deve lembrar, nós vamos estudar muito isso na hora dos pedidos, que na primeira parte você pode fazer 3 parágrafos. Ou aqui no caso, 2 parágrafos. Você vai contar o fato. No primeiro parágrafo você conta o reclamante é pessoa idosa, estando com tantos anos de idade. Isso vai estar no problema para você. Você não tem que inventar dado nenhum. Você só coloca o que tiver no problema. No outro parágrafo você coloca, nos termos do artigo 71 da Lei 10.741 e artigo 1048 do CPC, e aí você vai lá nesses artigos, você vai parafrasear o que está escrito neles e vai colocar como fundamento do seu pedido de tramitação preferencial. E no pedido, você no outro parágrafo, você repete, diante exposto, requer a tramitação preferencial do feito por ser o empregado, por ser o reclamante, pessoa idosa. Então nós temos essa situação. E você pode fazer isso também se for doença grave. Imagine que conste lá que a pessoa é portadora de doença grave. O raciocínio é o mesmo. Você vai relatar no parágrafo 1º do texto que a pessoa é portadora de doença grave e nos termos do artigo 1048 do CPC, ela faz jus à tramitação preferencial do feito. A mesma coisa, se for uma ação exclusivamente de salário, que está previsto no artigo 652, ou se o empregador tiver falido, caso de falência, também com base no artigo 652, você vai relatar isso e pedir a fundamentação com base nesses artigos. Pessoa com deficiência, o mesmo raciocínio. Se ela é deficiente, tem uma deficiência física e consta no problema, você vai pedir que seja o processo tramitado com mais rapidez, uma tramitação preferencial. E a fundamentação está na Lei 13.146 de 2015. E o que nós temos que fazer então agora? Pegar o seu vadimeco. Você vai pegar o seu vadimeco e vai observar nele as questões relacionadas ao que nós tratamos aqui nas preliminares de mérito. Ora, você vai lá na comissão de conciliação prévia, vai fazer a leitura desse artigo. Você vai observar onde você localiza isso no índice remissivo. Vai até o índice remissivo e vê comissão de conciliação prévia. Tem o artigo 625D? Está mencionado esse artigo ali na comissão, no título comissão de conciliação prévia? Ah, e se não tiver o artigo, você pode colocá-lo a caneta num cantinho lá daquele negócio. Não é cola, isso é autorizado pelo edital da OAB. Quando nós falamos também em tramitação preferencial do feito, você vai observar no seu vadimeco se está mencionada essa lei e o artigo CPC. O seu vadimeco deve ter a parte do CPC relacionada a isso. Você vai fazer a leitura desses tópicos para saber se é tratamento, se é tramitação preferencial. Você vai conseguir identificar. Lembre-se, essa prova nós não temos que decorar nada. A facilidade da prova da segunda fase é muito grande, porque você não tem que decorar nada. Mas existe um pouco de esforço de sua parte no intuito de localizar, de saber manusear o CPC, de manusear o vadimeco, né? Ou melhor, de manusear a CLT, localizando onde está a parte do processo civil que você pode utilizar. Certo? Então, nós temos aqui o portador de doença, o dissídio, né, de salário, você vai olhar esses artigos, e pessoa com deficiência. Bom, e a outra parte, se não tiver nada disso, ótimo! Se não tiver, você não tem que mencionar sobre comissão de conciliação prévia e nem tramitação preferencial. Mas você deve ficar atento com relação à justiça gratuita. A primeira coisa que nós temos que traçar é a diferença entre justiça gratuita e assistência judiciária gratuita. O que você vai lembrar? Se você procura um advogado para entrar com uma ação para você e você recebe até 40% do teto da Previdência, você pode pedir a justiça gratuita. É justiça gratuita, mas você contratou um advogado. Você contratou um advogado para entrar com a ação para você. Mas imagine que você não quer contratar um advogado.
você quer ir ao sindicato da sua categoria e você quer que o sindicato arrume um advogado para você. Nesse caso, se você tem o advogado do sindicato te acompanhando à audiência, aí você tem um assistente. Você não contratou um advogado, você tem um sindicato dando assistência a você. Por isso que nós chamamos justiça gratuita é quando você contrata um advogado e assistência judiciária gratuita é quando você tem um advogado do sindicato. Essa é a diferença básica que você deve entender. Então, diferencia justiça gratuita e assistência judiciária gratuita. Só a termos de curiosidade, no processo civil, quando você tem assistência judiciária gratuita, é porque o juiz nomeou um advogado para te dar assistência. Agora, se você contrata um advogado, você não tem assistência judiciária gratuita, você tem um advogado contratado. Mas você pode pedir a justiça gratuita? Pode. Você ainda pode, mesmo contratando o advogado, você pode pedir a justiça gratuita. Beleza? Então nós temos essas hipóteses aqui. A assistência judiciária gratuita está na Lei 5584/70, que eu vou falar para você fazer a leitura, que é aquela mesma lei do procedimento sumário. Aí eu peço para você fazer a leitura a partir do artigo 14 da Lei 5584/70, que é importante. E com relação à justiça gratuita, é novidade com a reforma trabalhista. E aí eu faço um apontamento agora. Vamos verificar o artigo que fala sobre a justiça gratuita, artigo 790 da CLT, parágrafo 3º. Aqui nós temos como era e aqui como ficou a partir da reforma 13467, que é denominada reforma trabalhista. E o que diz aqui? É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício. O que é isso de ofício? É quando não há pedido. Se houve o requerimento, então tem o pedido. Se não tem o requerimento, mesmo assim o juiz pode deferir a justiça gratuita. E quando ele defere sem pedido da parte, nós falamos que é de ofício. Então pode, a requerimento de ofício, conceder o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados. O que é traslados? Cópias, né? Cópias, xerox, e instrumentos àqueles que percebam salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. É mais de R$5.000, se pega 40%, vai dar uns 2.000 e pouco aí. A pessoa que recebe até R$2.000, nós teríamos aí o direito à justiça gratuita. Lembrando que antes da reforma era até 2 salários mínimos. E aí nós tivemos um pequeno acréscimo, 40% do teto da Previdência. Guarde isso, e isso é importante. E como que eu vou saber se eu tenho que pedir a justiça gratuita ou não? Ora, se tiver desempregado, pronto, ele não está ganhando isso. Está fácil de identificar. Se o empregado foi mandado embora e entra com a ação, você vai pedir a justiça gratuita. Pode pedir porque está implícito. Está implícito esse pedido. Imagine, você é advogado. Chega um reclamante e fala que foi mandado embora. Aí você não pede a justiça gratuita para ele. Ele foi mandado embora, não está recebendo mais nada de salário. Então você pede sim a justiça gratuita para que ele possa beneficiar das custas processuais. Não pagar as custas processuais. E aí tem várias observações com relação à reforma que nós vamos passando para vocês na medida que nós estamos estudando. Beleza? Então ficam aí essas observações com relação à estrutura. Lembrando que esse papel, essa estrutura, ela tem que estar na sua frente. Se possível, colar na mesa, na parede, a estrutura da petição inicial, a estrutura da contestação, a estrutura do recurso. Eu peço primeiramente só para esses 3. Petição inicial, contestação e recurso. Coloque ele na sua frente para você visualizar sempre. E sempre, quando fizer a peça, você vai ficar de olho nele. É lógico que no começo você vai olhar mais, mas o futuro, daqui 1, 2, 3 semanas, eu não quero você olhando mais, eu quero você já tentando memorizar o que está escrito ali. Vamos para a próxima aula? Até a próxima. Vem requerimentos finais agora.